Era uma noite fria e úmida, e a chuva batia nas ruas da cidade, tornando-as ainda mais desertas e melancólicas. Marcos, cansado após um longo turno no trabalho, chegou atrasado à estação de trem. Suas roupas estavam ensopadas. Ao checar o horário, percebeu que o último trem já havia partido. O relógio da plataforma marcava 23h55. O próximo trem, oficialmente, só viria na manhã seguinte. Marcos suspirou, tentando controlar o nervosismo. Ele não tinha como pagar um táxi e os ônibus não circulavam àquela hora. A estação estava completamente vazia, e o vento gelado que soprava pelos corredores fazia um som quase fantasmagórico. Enquanto caminhava de um lado para o outro, algo estranho aconteceu. Um trem, silencioso e sem aviso, entrou na plataforma. As luzes do trem piscavam fracamente, e sua aparência era antiquada, como se não tivesse sido usado por décadas. As portas abriram sem emitir nenhum som, e Marcos hesitou por um momento. Aquilo não fazia sentido. O trem não constava nos horários, e ele nunca o tinha visto antes. No entanto, com poucas opções e cansado demais para pensar, ele entrou no vagão. O ar dentro do vagão era frio e pesado, carregando um cheiro levemente metálico, como ferro antigo. Os bancos eram de madeira escura e desgastada, e as luzes tremeluziam de forma inquietante. Marcos se sentou, tentando ignorar a sensação incômoda que o lugar lhe causava. Havia alguns passageiros espalhados pelos bancos, mas todos estavam em silêncio, olhando fixamente para frente, como estátuas. Ele tentou não dar importância. Talvez fosse apenas um trem antigo, colocado em circulação de forma emergencial. Contudo, à medida que a viagem prosseguia, Marcos começou a notar coisas estranhas. Um dos passageiros, um homem de chapéu, estava completamente imóvel, nem mesmo piscava. Uma senhora sentada ao fundo balançava suavemente, murmurando algo em voz baixa, mas as palavras eram incompreensíveis. As janelas do trem mostravam uma paisagem envolta em névoa. Marcos olhava para fora, esperando ver ruas familiares, mas só enxergava estações abandonadas e túneis que pareciam nunca terminar. A cada minuto, o ambiente se tornava mais opressor, como se o trem estivesse cruzando uma barreira invisível entre o real e o desconhecido. Depois de algum tempo, Marcos começou a sentir que algo estava profundamente errado. Ele levantou-se e foi até a porta para verificar o próximo destino, mas as portas estavam trancadas. Nenhum aviso sonoro indicava qual seria a próxima estação. Ele tentou falar com um dos passageiros, mas ninguém respondeu. Quando tocou o ombro de uma mulher, ela se virou lentamente, revelando um sorriso estranho e vazio. Seus olhos pareciam vidrados, como se não enxergassem nada de verdade. "Desculpe, você sabe para onde este trem vai?" Marcos perguntou, a voz tremendo levemente. A mulher apenas inclinou a cabeça e sussurrou, quase como se falasse para si mesma. "Ninguém desce." Essas palavras fizeram o coração de Marcos bater mais rápido. Ele tentou forçar a porta, mas ela não se movia. A sensação de estar preso começou a tomar conta dele, e ele decidiu explorar os outros vagões em busca de uma saída ou de alguém que pudesse ajudá-lo. Enquanto avançava pelos vagões, Marcos notava que o cenário parecia mudar sutilmente. Algumas portas levavam para corredores que se estendiam por mais tempo do que deveriam. Outros vagões estavam completamente vazios, e ele começou a ouvir sons estranhos, passos leves ecoando ao longe, como se alguém o seguisse de perto. Em um dos vagões, ele encontrou uma mala abandonada. Curioso, abriu o zíper e viu que havia roupas antigas, de décadas atrás, como se tivessem pertencido a alguém de outra época. Dentro da mala, também encontrou fotos de pessoas sorrindo, mas todas as imagens estavam desbotadas e os rostos eram difíceis de reconhecer. O mais perturbador era que, ao fundo de uma das fotos, ele viu claramente um trem idêntico ao que ele estava. Uma ideia horrível começou a tomar forma em sua mente. Será que essas pessoas estavam presas ali para sempre?
Será que ele também estava condenado a ficar naquele trem, como parte de alguma maldição? Enquanto se afundava nesses pensamentos, Marcos entrou no último vagão e encontrou um homem diferente dos outros passageiros. Este parecia consciente, com os olhos alertas e atentos. Ele o olhou de cima a baixo, como se soubesse exatamente o que Marcos estava passando. "Você é novo aqui", disse o homem, com um sorriso cansado. "O que é este lugar? Como eu saio daqui?" Marcos perguntou, desesperado. O homem deu um suspiro profundo e respondeu: "Não é tão simples. Este não é um trem comum. Você está em um limbo, uma espécie de purgatório. Todos que entram aqui estão fugindo de algo, carregando arrependimentos que nunca resolveram em vida. E acredite, ninguém sai facilmente." Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Então, não há saída?" ele perguntou, a voz baixa. "Há uma, mas ela tem um preço. Você precisa encontrar alguém para tomar seu lugar." O homem explicou que, a cada ciclo, o trem pegava uma alma nova para substituir outra. Aqueles que não encontravam um substituto eram condenados a ficar ali para sempre, vagando pelos vagões até perderem completamente a noção de si mesmos. Foi assim que muitos dos passageiros se tornaram sombras do que eram, presos em um ciclo eterno de arrependimento. Marcos ficou em choque. Ele teria que escolher entre enganar alguém inocente para escapar ou aceitar sua própria condenação. A dúvida começou a corroer sua mente. O tempo parecia estar acabando. A cada minuto, o trem avançava mais fundo em um mundo irreconhecível, onde a realidade se desfazia. Ele sabia que precisava tomar uma decisão logo. Finalmente, o trem parou em uma nova estação e um jovem desorientado entrou no vagão, assim como Marcos tinha feito. O garoto parecia tão perdido quanto ele estava no início, olhando ao redor em busca de respostas. Essa era a chance de Marcos. Se ele convencesse o jovem a permanecer no trem, ele estaria livre. A tentação era enorme, mas algo dentro dele o impediu de agir. O peso de seus próprios erros começou a se tornar claro, e ele percebeu que não podia fazer com o garoto o que haviam feito com ele. Com o último ato de coragem, Marcos decidiu alertar o jovem sobre o que o aguardava. Assim que o fez, algo mudou no ar. O trem começou a desacelerar e o condutor apareceu, com um sorriso enigmático no rosto. O trem parou e o jovem conseguiu descer, desaparecendo na estação. Marcos ficou parado, esperando sua própria libertação. Mas, em vez disso, o condutor apenas murmurou: "Nem toda redenção é suficiente." As portas do trem se fecharam e ele partiu novamente, levando Marcos para um destino desconhecido. Enquanto a escuridão tomava conta, ele percebeu que, talvez, a verdadeira redenção ainda estivesse por vir, mas não seria fácil. Marcos permaneceu imóvel, observando pela janela enquanto a estação desaparecia no horizonte, engolida por uma névoa densa e opressiva. O silêncio dentro do trem parecia mais pesado agora, como se cada segundo o empurrasse mais fundo em uma prisão invisível. Ele não tinha ideia de quanto tempo se passaria até o próximo ciclo, e uma sensação sufocante de impotência começou a crescer. O condutor, que parecia uma sombra em forma humana, permanecia de pé na entrada do vagão, com um sorriso leve e perverso no rosto. Marcos se aproximou dele, sem conseguir conter a frustração. "Por que não fui liberado? Eu fiz a coisa certa. Alertei o garoto. Ele escapou. Isso não é o suficiente." O condutor apenas balançou a cabeça lentamente. "Nem tudo se resolve com um ato heróico. Sua redenção é uma jornada, Marcos. Talvez você tenha feito a escolha certa, mas ainda não é o fim do seu caminho." Marcos encarou a figura sombria, sentindo uma mistura de raiva e desespero. "Então o que eu tenho que fazer? Quanto tempo mais?" O condutor não respondeu. Em vez disso, ele desapareceu como névoa se dissipando, deixando Marcos sozinho mais uma vez no vagão. O trem prosseguiu, cada vez mais rápido, como se corresse em direção a um destino desconhecido. Com a sensação de estar em um ciclo interminável,
Marcos começou a explorar o trem mais uma vez. O ambiente parecia agora ainda mais distorcido. Os corredores se estendiam como labirintos, e cada vagão que ele abria revelava algo perturbador. Em um vagão, ele encontrou um espelho onde sua imagem se movia de maneira diferente, como se tivesse vida própria. Outro vagão parecia uma reprodução de um momento doloroso de sua infância, sua casa, com seus pais discutindo ao fundo. Em um vagão ainda mais bizarro, ele se viu confrontado por versões dele mesmo, cada uma representando uma decisão errada que ele havia tomado ao longo da vida. Cada porta que ele abria parecia arrastar Marcos para mais fundo em seus próprios arrependimentos e medos. O trem não era apenas um limbo para almas perdidas, era um reflexo de seus piores momentos, de todas as escolhas que ele havia evitado enfrentar. Enquanto vagava pelos corredores, Marcos ouviu uma voz familiar sussurrando seu nome. Era Ana, sua ex-namorada, com quem ele tinha cortado contato anos atrás depois de uma briga amarga. O som de sua voz ecoava nos vagões, doce e triste, chamando para conversar. Seguindo a voz, ele chegou a um vagão que se parecia com o apartamento onde eles moraram juntos. Lá estava Ana, ou algo que parecia ser ela, sentada no sofá, olhando pela janela. Ana, ele sussurrou, sentindo uma dor no peito ao vê-la. Marcos, por que você me deixou daquele jeito? A figura perguntou, sem se virar. Marcos tentou explicar, mas as palavras lhe faltaram. A culpa de como ele a tinha tratado voltou com força total, e ele percebeu que aquele trem estava forçando a confrontar não apenas seus medos, mas também seus maiores arrependimentos. Ele precisava aceitar seus erros e se perdoar para seguir em frente. Mas como? Em um momento de desespero, Marcos começou a gritar para o vazio. O que vocês querem de mim? Como eu saio daqui? E então, do fundo de um vagão escuro, uma figura idêntica a ele apareceu. Sua própria consciência. A saída sempre esteve diante de você, Marcos. O trem não é uma prisão, é uma oportunidade. Marcos recuou, encarando a versão de si mesmo que parecia saber de tudo. Oportunidade? Para quê? Para aceitar quem você é. Para enfrentar seus erros e não fugir mais. Todo mundo carrega arrependimentos, mas ficar preso a eles é o que nos impede de viver de verdade. Depois desse encontro enigmático, Marcos começou a entender que o trem não era apenas um castigo. Era uma chance de se libertar. Mas havia um último desafio pela frente. Ele teria que escolher entre continuar tentando escapar ou aceitar seu lugar naquele ciclo, ajudando outras almas perdidas. Na próxima parada, mais uma vítima embarcou. Uma mulher de meia idade, com olhos cheios de tristeza. Marcos a observou por um momento e, em vez de tentar usar a situação para escapar, ele sentiu um impulso diferente: ajudar. Ele se aproximou dela e explicou o que estava acontecendo, assim como havia feito com o jovem na primeira vez. Você não precisa ficar aqui, ele disse, olhando nos olhos dela. Não faça as mesmas escolhas que eu fiz. Dessa vez, a sensação foi diferente. Quando a mulher agradeceu e desceu do trem, uma paz tomou conta de Marcos. Ele percebeu que, talvez, o segredo não fosse escapar, mas fazer a diferença para quem ainda tinha uma chance. Depois que a mulher desceu, algo inesperado aconteceu. O trem parou completamente. As luzes ficaram mais fortes e o ar dentro dos vagões deixou de ser opressor. Pela primeira vez, Marcos sentiu esperança. O condutor apareceu novamente, mas dessa vez seu sorriso era diferente, não mais sinistro, mas sereno. Parece que você finalmente entendeu, disse ele, em um tom quase amigável. Marcos se preparou para descer, mas hesitou por um momento. E se houver outras pessoas aqui que precisam de ajuda? Ele perguntou. O condutor deu de ombros. Sempre haverá outras almas perdidas, Marcos. A questão é, o que você vai fazer a respeito? Com um último sorriso, o condutor abriu a porta do trem. E Marcos finalmente saiu para a estação iluminada por uma luz suave. O ar estava fresco e a chuva havia parado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu livre.
Enquanto caminhava pela plataforma, ele olhou para trás e viu o trem desaparecer na névoa, pronto para continuar sua jornada sem fim. Mas agora, Marcos sabia que tinha feito sua parte. E isso era o suficiente. Marcos não sabia ao certo o que o futuro reservava, mas havia uma coisa que ele tinha certeza. Ele não era mais o mesmo homem que tinha entrado naquele trem. Suas escolhas e arrependimentos não o definiriam mais. Ele havia encontrado uma maneira de seguir em frente, não fugindo do passado, mas aceitando-o. E enquanto a névoa se dissipava ao seu redor, ele sorriu, sentindo que, finalmente, estava pronto para recomeçar.